Fala, gurizada, bom dia, tudo bem com vocês? Gurizada, mais uma atualização do Bitcoin. Gráfico do Bitcoin na tela. Bitcoin agora cotado a 28.400 dólares. Bitcoin que rompe para cima aí mais uma vez. O nosso padrão de continuação da alta aqui. A gente tinha aqui uma espécie de bandeira. Uma espécie de bandeira aqui que é um padrão de continuação da alta que rompeu aí essa noite, essa madrugada aí. O Bitcoin rompeu novamente e, pelo visto, a gente está indo embora. Então, é basicamente o que eu falei no vídeo de ontem e basicamente o que eu já vinha falando nos últimos vídeos. Por que o Bitcoin não estava conseguindo corrigir aqui nessa faixa aí dos 25 mil que a gente estava esperando? Porque as pessoas estão shortando muito na queda. Estão apostando muito na queda, aliás. Então, como eu vinha falando aí, quando as pessoas acreditam e basicamente têm certeza do movimento, na maioria das vezes o movimento ele é pro lado contrário, para justamente estopar e liquidar essas pessoas, porque essas pessoas elas são a liquidez que o mercado precisa. Então, por isso, na minha visão, como eu falei ontem, que o Bitcoin ele podia sim ficar de lado por mais tempo e depois talvez buscando aí buscar o topo novamente lá em cima, e justamente isso que aconteceu. Então o Bitcoin rompeu aqui o nosso padrão de continuação, rompeu aqui a faixa aí dos 27.500 dólares, que era uma região bem importante, e a gente já foi lá até os 28.600. Agora a gente está recuando um pouco, mas vamos ver aí o que está acontecendo. Vamos botar aqui no gráfico diário para ver o que está acontecendo. O gráfico diário aqui, que também está rompendo aí. E, no meu ver, a gente está indo embora novamente aí para buscar lá os 32 mil dólares. A gente olhar aqui, vamos olhar primeiro aqui o nosso gráfico de sentimento aqui no TLDR. E é aqui que está o pulo do gato. Então, é justamente o que eu sempre falo, o que eu quero ver quando o Bitcoin começa a andar. Então, no dia de ontem aqui, a gente tem o rompimento aqui, nessa região. A gente tem o rompimento aqui, neste ponto aqui. Justamente neste ponto aqui, a gente tem o rompimento de toda essa acumulação aqui. A gente tem o rompimento. Então, quando isso acontece, quando o Bitcoin ele toma uma direção, aí eu quero ver os meus indicadores. E o que aconteceu? Quando a gente rompeu essa região aqui, rompeu para cima aqui os 26.800 e foi lá aos 27.500, o que aconteceu? Quando a gente começa a andar, a gente vê aqui um aumento no Open Interest, neste momento aqui um aumento no Open Interest e uma queda do nosso long short. O long short que estava aí na faixa de 1.1, ele começa a cair e ficar abaixo de 1. Então, foi um movimento aí que as sardinhas, as pessoas, quando o preço sobe, o que elas fazem? Elas não acreditam no movimento e shortam mais ainda, trazendo o long short aí abaixo de 1 novamente. Isso demonstra o quê? Que entrou mais liquidez apostando na queda, então as pessoas estavam apostando na queda mais uma vez, mais forte ainda. E vocês já sabem o que acontece. Então o mercado ele começou a andar cada vez mais forte para o outro lado, justamente para captar essa liquidez dessas sardinhas. E o que acontece? Nosso long short aí que começou a cair já foi para 0.8 basicamente. O que acontece? O Bitcoin ele começa a lateralizar e sobe, lateraliza, sobe mais forte, fica de lado, sobe mais forte, e assim a gente vai indo cada vez mais longe. E o que acontece? O Open Interest aqui ele começa a subir cada vez mais e o nosso long short a cair cada vez mais. Então esse é um movimento perfeito para um movimento ser saudável. Então o rompimento aqui ele está confirmado, esse rompimento. Por quê? Porque as pessoas não estão acreditando. Então, como eu sempre falo,
Neste mercado, a maioria sempre tende a estar errada. Então, aqui, mais uma vez, se confirma aqui o nosso, o nosso gráfico de sentimento aqui. São as pessoas apostando muito fortemente na queda. Por quê? Porque quanto mais o preço sobe, mais o nosso long short cai agora. Cai. E agora, o nosso long short ele está em 0,7. Então a gente tem muito mais short no mercado apostando na queda do que long. E com e esse long short caindo aqui, a gente tem a confirmação do Open Interest. Porque o nosso long short está caindo e o nosso Open Interest está subindo. Então o que isso quer dizer? Que está entrando cada vez mais dinheiro em short, porque o nosso long short está caindo. Então, a quantidade de short ele está cada vez maior. E quando isso acontece, isso é liquidez perfeita para as baleias, as instituições e as próprias corretoras do mal, que a gente sabe que fazem bastante isso, levem o mercado cada vez mais para o outro lado. Porque tem cada vez mais dinheiro para o outro lado. E o que as instituições fazem? Elas vão buscar esse dinheiro, essa liquidez. Então a gente está bem favorável aí. O rompimento ele está confirmado basicamente, porque o rompimento ele é confirmado com o preço andando, com o Open Interest subindo. Quer dizer o quê? Que está entrando dinheiro nesse movimento e o dinheiro está entrando justamente em short, então que é melhor ainda, porque as pessoas não estão acreditando que o Bitcoin vá a 30, 35 ou 32 mil dólares. Elas estão shortando, acreditando cegamente que o Bitcoin vai lá nos 14, precisa ir nos 14, então elas estão shortando cada vez mais. E com isso, elas vão perdendo suas contas, sendo estopadas, liquidadas. E elas são obrigadas a comprarem a mercado para fechar suas posições. É o que aconteceu aqui nesse candle aqui, um candle forte aí que saiu, que rompeu aí os 27.600, foi até os 28.100. A gente vê aqui 360 milhões de compras a mercado. E uma quedinha aí, não muita, no nosso Open Interest aqui, mas é um valor interessante. 360 milhões de compra a mercado é um valor se ficar de olho, mas a nossa vantagem é que essas compras elas já ficaram abaixo e o preço já está tentando ir embora. Por quê? Porque as sardinhas que foram obrigadas a comprar a mercado nessa região para fechar suas posições, o que elas fizeram? Elas shortaram mais ainda. Então, no momento ali, o nosso long short estava em 0,9 e agora ele está em 0,7 basicamente. Então, é o típico movimento das sardinhas. Elas não aceitam que estão erradas, em vez de estopar a sua posição, elas começam a cada vez mais shortar mais, até perder completamente a sua banca, ou até em algum momento virar a mão, acreditar na alta, e é neste momento que as pessoas virem a mão, acreditam na alta, que daí o mercado corrige, porque aí começa a liquidez entrar para o outro lado. Então basicamente é isso. Vamos ver aqui as nossas ordens aqui no TradeLine. A gente tinha bastante ordens aqui, como eu falei no dia de ontem. A gente tinha bastante acumulação de ordens aqui. E quando o preço começa a subir um pouquinho mais forte, aqui quando a gente tem o primeiro movimento aqui, as ordens já foram tiradas aqui e já colocadas acima aqui. Então fazendo mais uma pressão compradora. O preço vai subindo, as baleias vão ajustando as suas ordens cada vez mais acima para fazer aquela pressão compradora cada vez mais além. E o preço rompe aqui, dá uma lateralizada e já vai muito forte para cima de novo. E neste momento a gente não tem muitas ordens acima e também não tem muitas ordens abaixo agora aqui. Então seria normal agora o Bitcoin voltar talvez uma correção aqui nos 27.500. A gente tem algumas ordens aparecendo aqui, mas não é muita coisa. Aqui em 2.000 Bitcoin aqui na faixa dos 28 mil. Mas acima também não tem nada. Basicamente o nosso book aí está vazio acima. Deixa eu só ver aqui. A gente está aí com ordens de 800 Bitcoin basicamente. Mas a gente pode ver que não tem muita coisa acima. E aqui também o nosso movimento ele foi confirmado. Aqui o nosso Open Interest aqui
em Bitcoin. Então o nosso Open Interest saiu aqui de 100 mil Bitcoins basicamente e agora está em 107 mil Bitcoins. Então isso quer dizer que foram adicionados mais de 7 mil Bitcoin aqui em contratos neste movimento. Então enquanto isso acontecer, quanto mais pessoas adicionam liquidez, melhor, porque aí o mercado ele tem mais e mais combustível para ir cada vez mais para o outro lado, até estopar e liquidar essa galera. Então o nosso rompimento ele está confirmado, a gente andou muito forte aqui. E agora a gente vai ter que esperar, vamos ver se vai aparecer aqui, já apareceu alguma ordem, uma ordem um pouquinho maior, de 860 Bitcoin. Então enquanto que as baleias continuar pressionando o preço para cima, colocando ordens aqui, a gente vê aqui no primeiro movimento, o Bitcoin sobe, começa a corrigir, as baleias pegam essas ordens aqui, retiram e já colocam aqui. Aqui a gente já vê uma nuvenzinha sendo formada aqui, aqui novamente e aqui em cima novamente. Então, enquanto isso acontecer, o Open Interest continua subindo, as pessoas adicionando liquidez, a gente vai cada vez mais e mais e mais para cima. Então, aqui a gente está um movimento bem interessante. E as pessoas acreditando que o Bitcoin sim vai cair. E com isso o Bitcoin vai cada vez mais para cima. Então agora, para quem conseguiu pegar, acumulou o Bitcoin aqui, eu não consegui pegar. O movimento foi muito rápido, muito forte, eu não estava na frente da tela no momento. E não consegui pegar, mas as posições aí que a gente tem aí para o longo prazo, que é de hold, piscinas de liquidez, eu não mexi nada, mas para trade aí me posicionar, fazer trade de curto prazo ou swing trade, eu não consegui pegar nada, mas eu já estava alertando o movimento aqui por causa das instituições e das sardinhas. As sardinhas estavam apostando muito na queda e com isso a gente rompe mais uma vez aí, buscando de novo romper aqui. Eu acredito que a gente vai sim romper se continuar entrando no Open Interest e continuar e as sardinhas continuar shortando, a gente vai romper os 29 mil dólares, aí que foi o último topo, e a gente vai buscar lá os 30, 32 mil dólares. Então, uma atualização rapidinha aí do Bitcoin. O Bitcoin rompe para cima, forte movimento começando e as sardinhas shortando muito, com um aumento muito significativo aí do nosso Open Interest. Então, a gente tem tudo para continuar subindo. Quer dizer que a gente vai continuar subindo em linha reta e a gente não vai corrigir? Não, a gente pode sim fazer uma correção pelo menos aqui até os 27.500 dólares. Então, enquanto que o preço ficar principalmente acima desse candle aqui, esse candle aí dos 27.600 aos 27.900 basicamente, enquanto a gente se manter acima disso, a gente tem grande chance de continuar subindo, porque é o candle que a gente teve mais compras a mercado. Então, eu ver o Bitcoin voltar aqui para baixo e perder esse candle aqui não é um bom sinal, porque a gente vai deixar muitas pessoas compradas e isso vai ser o combustível aí para o preço corrigir um pouco mais, para que essas pessoas que compraram a mercado nessa região desistem das suas posições. Então a gente pode corrigir um pouquinho mais forte. Mas enquanto a gente se manter aqui acima aqui dos 27.800, a gente tem tudo aí para talvez fazer um padrão de continuação aqui e romper mais uma vez para cima para buscar essa liquidez das sardinhas. Então, pessoal, videozinho rápido hoje da atualização. Um forte abraço, já se inscreve no canal, já deixa seu like e já se inscreve no canal também para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e até a próxima.